Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 4. O Senhor vai devagar desalojando os nossos eus. E, por outro lado, o Senhor, pelo seu método de trabalhar em nós, vai, Ele mesmo, se colocando no lugar daquilo que Ele leva à morte em nossas vidas. E aqui um princípio espiritual importantíssimo. Estas bestas feras citadas neste versículo representam, no contexto do Novo Testamento, as forças espirituais do mal. Adiante vamos ver o contexto bíblico. Logo, se o Senhor desalojasse de uma única e cabal vez todos os nossos eus, a terra ficaria sujeita a estas bestas feras, pois não haveria quem as destruísse, pelo fato de o povo ter sido destruído. Ora, se as bestas feras representam as forças espirituais do mal, o Senhor vai gradual e lentamente ocupando a terra, desalojando os eus, porque Ele mesmo edifica ele em nós quando assim o faz. Logo, não ficamos sujeitos a uma opressão maior, a que estaríamos sujeitos pelas bestas feras, se o Senhor não preenchesse em nós as lacunas geradas pela mortificação do eu em cada área por Ele trabalhada. E a significação disto é bem clara. O Senhor se coloca naquilo que Ele leva à morte em nossas vidas, Ele destrói aquilo que é do nosso eu, e edifica Ele mesmo no lugar. Ele preenche as lacunas e não nos permite ficar sujeitos a nenhum tipo de opressão maligna externa. E assim, o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Mateus 12:43 é o texto bíblico relacionado a este princípio. Assim vejamos, e, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Isto diz que, por causa da queda, do pecado que o homem cometeu lá no Éden, de alguma forma, o coração do homem se tornou um lugar de descanso dos demônios, por causa do pecado. E, quando é dito, voltarei para minha casa, fica muito claro que esta casa é o homem, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Veja que a casa se encontra vazia ou desocupada. É o mesmo princípio relacionado lá em Êxodo. Se o Senhor não se colocasse no lugar daquilo que Ele leva à morte em nossas vidas, nós ficaríamos vulneráveis a pecados ainda mais grosseiros, a concupiscências ainda mais destrutivas e perversas. O Senhor deseja nos varrer, nos limpar, até mesmo neste sentido nos libertar. Mas acima de tudo, Ele deseja nos habitar, dar-se a nós. Tornar-se conhecido a nós naqueles aspectos que Ele está julgando relativos ao nosso coração. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Mateus 12, do 43 ao 45. Veja que a palavra 7 fala de plenitude. E observe que a palavra-chave neste contexto é habitam, ou seja, estes espíritos imundos encontraram uma casa varrida e adornada, mas nada tinha sido edificado ali. Existe aqui o contexto do povo de Israel, a casa de Israel que rejeitava o Messias. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, 11 e 12. A casa havia sido varrida e ornamentada, preparada pelos profetas para recebê-lo, mas ele foi rejeitado. A casa ficou vazia e seria habitada por demônios. Esta é a história do povo de Israel depois que rejeitou o Senhor. Então o processo é o seguinte: Deus varre este Deus do nosso coração. Como? Expondo a nós este Deus, para que ele possa ser julgado e aniquilado. O Senhor, na sua luz, lança luz sobre as nossas trevas. O Senhor nos mostra a cara feia deste Deus que precisa ser aniquilado. E, neste sentido, é o Senhor mesmo quem vai à frente nesta batalha. Depois então, o Senhor habita no lugar deste Deus. O Senhor se coloca então naquele lugar, como o nosso prazer, nossa satisfação, nosso Deus. E por que Ele faz isto?
para que nós não fiquemos sujeitos a concupiscências ainda maiores. O processo de Deus é maravilhoso, por isto pouco a pouco. Deus é tremendo. A palavra que mais combina com Deus é processo, continuidade. A palavra que, em geral, não combina com ele é instantâneo. A menção bíblica deste trabalhar de Deus visando a uma transformação gloriosa em nós talvez seja bem expressa na figura do cedro do Líbano. Leva muito tempo até se formar um. Depois que um cedro lança suas raízes é quase que impossível desarraigá-lo. Assim, conosco, se de fato estamos respondendo ao trabalhar do Senhor e buscando crescer em maturidade e santidade em sua presença. Há que se fazer menção a algo muito importante, não que nós, depois que cremos no Senhor Jesus, possamos ser habitados por demônios. Demônios não podem habitar o coração de um crente. Não, definitivamente. Pois já somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Mas os ídolos do nosso coração podem ser, todos eles, insuflados e energizados por estes espíritos enganadores. Por isto, e de forma prática, devemos entregar ao Senhor todas as chaves do nosso coração. Tudo aquilo que não entregarmos deixará de ser transformado. Se reservarmos recantos em nossos corações que não foram tratados, nossas almas não serão, de fato, transformadas. Cristo não poderá se colocar naquele lugar para edificar a Ele mesmo naquela área de nossa vida. O eu, naquele aspecto, serei preservado. Nestas áreas então Deus não pode santificar, não pode transformar a sua imagem e semelhança. E é a isto que Paulo se referia em 2 Coríntios 10, do 4 ao 6, quando diz que há em nós verdadeiras fortalezas que se opõem ao conhecimento de Deus, como, inclusive já vimos, quando estudamos sobre Josué. Agora, analisando sobre outro aspecto. Se não entregarmos todas as chaves do nosso coração e então, preservarmos áreas em nossas vidas não julgadas, algo trágico, mais dia, menos dia, tende a acontecer. Nós vamos aumentando aquelas concupiscências que não foram destruídas, mais e mais. Esta é, de fato, a nossa tragédia. Estes deuses passam a nos oprimir, nos angustiar, nos afastar do Senhor. E, a cada dia, estas concupiscências vão aumentando e aumentando. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Este é um princípio muito importante em nossa batalha espiritual. Vamos ver então, que há no livro de Juízes, 6 episódios e 5 cativeiros. Na época de Jefté o povo estava cativo pelos filisteus, o mesmo povo que os oprimia na época de Sansão. Por isto, não analisaremos o episódio relacionado a Jefté já que ele será tratado quando analisarmos o período de Sansão. Primeiro cativeiro, Mesopotâmia, tipifica o mundo, o cosmos. Abraão foi chamado por Deus na terra de Ur dos Calceus, na Mesopotâmia. E a palavra do Senhor a ele foi: sai da tua terra. Ficaram sujeitos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e o libertador foi Otniel, segundo cativeiro. Moabe, tipifica a carne. Ficaram sujeitos a Eglon, rei dos Moabitas, e o libertador foi Eude, terceiro cativeiro. Canaã, literalmente no hebraico significa partes baixas, logo tipifica a carne no sentido de suas cobiças e paixões, a parte mais baixa da carne. Ficaram sujeitos a Jabim, rei de Canaã, e os libertadores foram Débora e Baraque, quarto cativeiro. Midianitas, único em que não há menção à opressão, este não. Eles foram libertos por Gideão e os 300 homens. Seus inimigos não eram opressores, os invasores. Tipifica tudo aquilo que nos retira o deleite em Cristo, lícito ou não. Quinto cativeiro. Filisteus, tipifica o nosso eu. Tipificam a nossa luta contra o nosso eu, ou contra o nosso ego. Foi o maior cativeiro em termos de tempo. O personagem utilizado nesta narrativa é Sansão. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.